nossa convidada de hoje é a delegada Vânia Lília. Deixa eu falar aqui, apresentar seu currículo. Vânia Lília Maia Viana, acriana de Rio Branco, tem 47 anos, é mãe de 2 filhos, graduada em Letras, Direito e Ciências Sociais na Universidade Federal do Acre, pós-graduada em Gestão em Segurança Pública e também pós-graduada em nível de especialização em MBA em Gestão Pública, com ênfase em controle externo. Foi candidata a vereadora em 2004 e a deputada estadual em 2006, ambas as vezes pelo PT. Pediu desfiliação do partido em 2008, saiu em 2011, quando se filiou ao PSD, partido pelo qual é candidata nestas eleições. Atualmente é delegada de polícia, lotada na 3ª Regional, afastada desde abril por conta das eleições. Já foi delegada da 2ª DP, da Delegacia do Menor, Delegacia da Mulher e diretora-geral de Polícia Civil do Acre. Quero começar fazendo a pergunta de praxe. Por que, candidata, a senhora quer ser vereadora em Rio Branco? Meu boa noite. Boa noite, Alain. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais um dia de vida. Agradecer à TV Gazeta pela abertura deste espaço, ao teu programa, que possibilita a nós, candidatos, podermos estar aqui falando de nossas propostas. E também deixar um esclarecimento que a nossa coligação, que tem 33 candidatos, se tivesse mais espaço, teria pessoas que poderiam estar aqui também falando, mais 3 pessoas, 6 pessoas talvez. Mas nós agradecemos aqui esse espaço que você nos dá. Por que eu quero ser vereadora? Eu creio que eu estou preparada, Alain. Eu já tenho 47 anos de idade. Em termos de formação acadêmica, os cursos que eu fiz, todos têm vinculação com essa área social. E passei pelos conselhos da mulher, conselho do adolescente, conselho estadual, sempre vendo essa questão do fenômeno da violência doméstica, filhos também que saem de casa, meninas que engravidam, meninas estupradas, toda essa situação. E essa foi a minha parte de vivência, de aprendizado com a vida. Eu creio que agora nós podemos fazer mais como vereadora. Uma das minhas propostas, talvez é o ponto principal de luta, tem a ver com o enfrentamento a essa violência doméstica. Sempre se cuidou do homem e uma visão maior, se cuidou, da mulher, esquecendo um pouco do homem. E a Lei Maria da Penha, de 2006, já falava ali que nós teríamos que dar uma atenção a esse homem que agride. Não adianta você fazer um clubezinho da Luluzinha com mulheres para cá e homens para ali. Nós temos que entender que as mulheres passam por violência, mas que entre 10 mulheres, 9 não querem que o companheiro vá preso. Nós temos que considerar essa vontade dela. E se ela não quer, tem os motivos, dependência econômica, amor, filho, vergonha, tantas outras coisas, pena do companheiro. Então, eu creio que já passou da hora do município ajudar, cuidar, tratar da educação ou reeducação para esses agressores. E como vereadora, como a senhora poderia ajudar nisso? Existe no Ministério da Mulher verba para que haja criação de grupo de reflexão, centros de atenção também ao homem que pratica violência. Basta que o município ele possa entrar, fazer parceria com o governo federal e conseguir essas verbas. Eu estaria fazendo indicação ao prefeito nesse sentido e para que a gente junto pudesse fazer esse trabalho. E o prefeito que eu apoio, o candidato Fernando Melo, ele tem uma aceitação a este tema, já trabalhou demais na Secretaria de Segurança e creio que é possível sim tratar esses homens. As famílias estão empobrecendo. O que acontece? O homem é preso e em seguida a mulher vai na delegacia tentar soltá-lo, procura a patroa, pede dinheiro emprestado, antecipa o 13º, férias e tudo, paga um advogado ou paga fiança para ele ser liberado e quando ele vem do sistema prisional, muitas vezes vem usuário de substância entorpecente ou então quando ele passou pela delegacia e não chegou aí para o presídio, mas ele está revoltado com a mulher. Então ela apanha mais quando chega em casa. Esta sua indicação seria para o agressor antes de agressões mais extremas, para tratar a prevenção ou para tratar aquele que já sai do sistema prisional? As duas coisas podem ser feitas. A Lei Maria da Penha diz que o juiz poderá, o juiz, a juíza da vara específica, determinar o comparecimento obrigatório do agressor a esse tipo de programa. Então, daria um apoio à doutora
que já é juíza na vara específica de combate à violência doméstica. Ela tem um programa lá nessa área e, se ela tiver aceitação, o município poderia estar prestando esse auxílio juntamente com essa vara que atende violência doméstica. Mas nós podemos atender de forma preventiva os bairros, núcleos, criar centrais nas regionais, onde tivesse esse grupo de forma preventiva, onde até um amigo pudesse chamar a pessoa para comparecer. Uma outra coisa que eu posso falar, como uma outra proposta, é a questão da saúde das pessoas. Eu entendo que o Sistema Único de Saúde, SUS, quando ele fala de saúde, não se refere apenas ao corpo, ele se refere à mente também, à nossa saúde mental. E o que nós temos aqui é um hospital OSMAC sobrecarregado de atendimento, com uma média de 2.600 consultas por mês e mais de 1.000 visitas para as pessoas que estão internadas. Os médicos têm que sair visitando os que estão internados. Eles fazem também aquele atendimento dos que estão presos nas unidades do Estado, né, nas unidades de recuperação. E, para ter uma ideia, por dia chega mais ou menos 20 pessoas que precisam de atendimento naquela emergência. E se nós tivéssemos os postos de saúde atendendo também aqueles casos mais leves, um início de uma depressão, uma insônia, pessoas que estão com dor de cabeça frequente, não conseguem dormir, e muitas vezes se indica que vá para o OSMAC. Logo na porta, quem chega nesse hospital encontra, às vezes, alguém que está em um estado grave, gritando, porque não quer tomar uma injeção, ou porque quer sair dali, e a pessoa se assusta, vai embora. E o posto de saúde poderia estar fazendo isso. A senhora está ciente que cabe ao município, a competência do município é para tratar da educação básica, ou seja, atendimento nos postos, centros de saúde, e o OSMAC é um hospital sob gerência do Estado. Como vereadora, como é que a senhora colocaria o seu projeto em funcionamento na prática? Justamente pensando na saúde mental da nossa população de Rio Branco, que não ficasse nessa dependência apenas do OSMAC, nós temos pelo menos, eu posso dizer, 3 médicos que são clínico geral, que atendem nos postos de saúde, atendem o quê? Um braço que está machucado, uma perna que está machucada, uma gripe, uma febre, e que tem uma capacitação nessa área psiquiátrica e atua no OSMAC no dia a dia. Então, por que não aproveitar esses médicos que já existem, capacitados, clínico geral, com capacitação em psiquiatria, e que eles possam atender nos postos, já que eles conseguem fazer esse serviço lá no OSMAC? Seria necessário contratar mais médicos? Eles já estão lá trabalhando, apenas readequação. O senhor acha 3 um número suficiente? Não, não é. Mas o próprio quadro que existe de médicos, talvez, se pudesse capacitar mais alguns para esse atendimento e depois uma contratação mais na frente. Pela Secretaria Municipal? Pela Secretaria Municipal. E, além desse projeto aqui, eu pensei há muito tempo... Aí teria que ser um anteprojeto, indicação, porque o vereador não pode apresentar projeto que onere os cofres públicos. Isso, seria uma indicação ao prefeito para que ele pudesse estar fazendo essa readequação junto com o seu secretário municipal de saúde, verificando os que existem na rede para readequar. Nós temos 7 psiquiatras no estado todo, 1 em Cruzeiro do Sul e 6 aqui em Rio Branco. E nós temos 3 médicos, pelo menos, clínico geral, que já atendem nos postos, mas atendem outras patologias. E poderiam estar atendendo especificamente ali pessoas com problemas de depressão, com insônia, sem necessidade de estar colocando essas pessoas no OSMAC e estar prejudicando aquele atendimento do Hospital Geral de lá, que para casos mais graves, como, por exemplo, um transtorno bipolar, algo do tipo. Mas eu não posso esquecer de falar também, o tempo é curto, Alain, eu pensei em criar um anteprojeto que tratasse do assédio moral, a perseguição aos funcionários públicos municipais. Existe alguma coisa nesse sentido no âmbito municipal, alguma lei que trate dessa questão? Eu dou palestras em lugares, já fui na UFAC agora, durante a greve, falar com os professores que estavam na greve, já fui em diversos espaços falar sobre assédio moral, e nas minhas pesquisas era difícil, eu não encontrava nenhuma lei municipal. Encontrei recentemente a Lei 1758, de 26 de outubro de 2009. Agora, o meu papel na Câmara vai ser cobrar a eficácia dessa lei. Porque se ela existe, o funcionário público municipal tem que saber que o chefe que persegue, que ele pratica assédio moral, ele pode sofrer advertência, suspensão e pode até ser demitido. Tá certo? O tempo é curto para a gente falar todas essas coisas.
Eu quero dizer também para você, Alan, que eu pretendo, na Câmara de Vereadores, tirar um pouquinho essa ideia de que político não serve, que político não presta. Nós temos políticos bons, sim, pessoas de bem intencionadas. Mas a senhora acha que a culpa não é da própria classe política? Os políticos... Que acabou engendrando na mente da população essa ideia de que político quer se locupletar do cargo público? Vou te dar um exemplo. 10 anos de minha vida eu trabalhei em banco. Basa, Banac e Banco do Brasil, sempre concurso público. E era mexendo com dinheiro. Por último, no Banco do Brasil, euro, libra e dólar, essas coisas. E eu nunca peguei dinheiro não mexer com o real, não? O real também. E nunca peguei nesse dinheiro que não me pertencia. Nunca desviei conta de cliente para minha conta, nada disso. Então o ouro, às vezes, brilha nos nossos olhos, mas nós temos que saber que não nos pertence. O político tem que saber que ele está ali para trabalhar para o povo. E não para se beneficiar, sabe, para enriquecer em cima do povo que confia. E para isso, para não dizer assim, como é que eu falo com um político? Porque você já não acredita muito, né? Principalmente os idosos, as pessoas que já viram tantas coisas ruins. Eu quero dizer para vocês que uma vez por semana, eu quero estar naquela Câmara, no dia que não tiver atendimento, lá, no dia que nós não estivermos em sessão, eu quero estar atendendo a população que me procurou durante a semana anterior e que seja agendada e quero falar de um por um. Aquilo que for competência minha fazer e que eu possa fazer, eu vou dizer sim. O que não for, eu digo não também. E o que tiver como procurar uma opção, direi, para dar algum tipo de orientação, que as pessoas me procuram muito, vou na defensoria, vou numa delegacia, vou aonde, a delegada Vânia não sumirá de ação com relação a isso. É claro que eu não vou poder exercer a função de delegado lá dentro da Câmara, mas eu quero dizer que essa coisa de dizer, quando é que eu consigo falar com ela? Você vai conseguir, lá no gabinete mesmo. Eu pretendo fazer isso porque dor de barriga não só dá uma vez, não. Daqui a 4 anos eu posso vir aqui com essa mesma conversa para você e o telespectador que está nos ouvindo, nos assistindo agora, ele pode dizer, aquela mulher foi lá e mentiu. E eu não quero mentir, eu não faço isso, eu estou aqui pedindo o seu voto, o teu voto também, Alain, inclusive, está aqui minha carta de apresentação. Obrigado, se você puder depois ler, você tem diversas opções. Tem mais de 300 candidatos. Eu espero que você possa ver as nossas propostas. Eu quero agradecer a você aqui, a nossa coligação, os partidos que compõem, pela esta oportunidade. Mas a senhora ainda tem tempo. A senhora ainda tem tempo? Tem. Ainda estamos com 11 minutos. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Eu tenho ouvido aqui alguns candidatos a vereador falando que vai lutar pela criação da Guarda Municipal. A senhora é da área da segurança, é delegada. O que a senhora pensa dessa ideia? A Guarda Municipal, creio que ela é necessária. Existem alguns municípios pelo Brasil que às vezes dá um pequeno conflito entre instituições policiais, essa coisa de atribuição, competência, mas as pessoas já evoluíram sabendo que é necessário uma Guarda Municipal numa cidade grande como Rio Branco. Então, essa guarda serviria como... Qual seria o tamanho dessa guarda municipal? Esse tamanho, eu penso que, à medida que um prefeito se elege, no caso o prefeito que eu acredito, que é o Fernando Melo, que ele se elege, passa por um debate com a nossa comunidade. Eu creio que nada que a gente planeje, mesmo que tenha uma equipe grande planejando uma campanha, tem uma proposta e tudo, mas a população ela tem que estar perto e dizendo o que é que ela está precisando. Eu creio que o nosso Fernando Melo vai estar disponível para esse debate, mas é fundamental, porque a Guarda Municipal vai estar perto daquele menino que está no meio da rua e está às 10 horas da manhã no meio da rua. O guarda chega para ele e pergunta, peraí, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar na escola? Cadê sua mãe, seu pai, sua casa? Às vezes a mãe pensa que ele está na escola e não está. As crianças que são abusadas sexualmente, às vezes algum adulto está levando para algum canto de frente da escola e o guarda está vendo, está percebendo aquilo. Então, com isso, vai desafogar um pouco a nossa polícia civil, a nossa polícia militar, que muitas vezes nós temos que ter atribuições que fogem à nossa alçada. Você me perguntou por que você quer tanto ser vereadora. Eu quero porque numa delegacia você consegue resolver casos, fazer flagrante, prender pessoas, investigar crime, descobrir quem matou, quem roubou, quem estuprou. Mas só que vem junto com aquele caso, Alan, vem alguém que diz assim, olha, meu filho está usando droga.
O meu filho está tirando tudo de dentro de casa. A minha filha, ela engravidou e ela não tem uma fralda para ela, não tem nada. E essas coisas você pode simplesmente ouvir a população falar ou aquilo te toca. Não tem como você ficar imune a isso. Como mulher, a senhora citou a questão da violência contra a mulher, a questão da saúde mental. E como mulher, a senhora acha que as mulheres devem ocupar mais o espaço político? E de que maneira as mulheres podem dar o bom exemplo? Hoje o Brasil é governado por uma presidente, por uma mulher. E como as mulheres podem contribuir com a política? Olha, nós temos uma população no Brasil de mais de 190 milhões de habitantes. Desta população, 4 milhões a mais de mulheres. Então, nós somos 4 milhões a mais do que homens, mas nós elegemos homens para nos representar. Aí eu te pergunto, se tiver um debate... Hoje na Câmara só uma mulher. Só uma mulher, das 14 vagas... Que inclusive nem é mais candidata. Não vai para a reeleição, talvez tenha se cansado sozinha naquela luta, né? Sozinha com mais 13 homens. Será que no momento que ela luta por uma creche, será que os outros 13 estão também lutando por uma creche ou por uma quadra de futebol? Fica a pergunta, não tenho essa resposta para dar. E no Acre, nós temos uma população, na capital especificamente, 51% de mulheres. Então, por que nós não votamos em mulheres? É uma pergunta que eu faço. Mas também não é votar em mulher por votar, ou votar em homem por votar. Porque tem gente que diz, eu vou votar no fulano ou na fulana porque está desempregada. Ou então porque fulano é bonzinho. Ou então porque fulano é engraçadinho, é legal. Sabe? O seu tempo esgotou, mas eu vou lhe dar agora 1 minuto para a senhora fazer suas considerações finais no Gazeta Entrevista. A produção pode marcar o tempo da delegada Vânia Lília, candidata pelo PSD a vereadora na capital. Mais 1 minuto para a senhora. Olha, eu quero agradecer aqui o espaço que me foi dado mais uma vez e dizer para você, eleitor, você, eleitora, que estão agora nos ouvindo, dizer que eu quero ajudar o meu povo, mas eu preciso do seu voto para isso. No dia da eleição, se lhe pagarem para você votar, não aceita esse dinheiro, não venda seu voto, teu voto não tem preço, é algo que não tem preço. Imagine uma nova história para a tua vida e acredite nela, porque ainda há esperança. Eu creio nisso, porque Deus ele é conosco. E creio que estaremos lá fazendo um excelente trabalho em prol da população. Agradeço, Alain, o espaço. Muito obrigado, Vânia. Obrigada. Sucesso para ti, Deus te abençoe. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.